Vá lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português. Esperar o quê de um governo que bloqueia quase 4 bilhões de reais de hospitais e livros didáticos? Afinal, Lula dizia que leitura dava azia. É ou não é? Esse é o cara que a turma tucana defendeu para salvar a democracia e a educação. E a educação junto, né? Até o Moro se manifestou, errou só que Enem não é com N, né? Mas tudo bem. A turma do Noblar e companhia, os militantes petistas, pegaram no pé disso, mas ele está certo na essência. Tenho pena dos estudantes brasileiros. A prova do Enem, além de abusar da doutrinação ideológica, é confusa e mal redigida. Qual é o problema em formular questões e respostas de forma clara, direta e objetiva? O problema, Moro, é que eu critico o PT também, mas estou junto com o MBL, Bolsonaro foi ruim. O problema, Moro, é não entender que questões formuladas de maneira clara e objetiva, que transmitem conhecimento factual, que ensinem matemática, 2 mais 2 é 4, português, o uso correto da língua, são coisas que atentam contra a doutrina esquerdista, que precisa da ignorância, do relativismo, do nós pega o peixe, do marxismo dentro de sala de aula, que é o Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Oprimidos e opressores. O grande mérito do Paulo Freire, porque na questão de método de ensino foi plagiar alguém, né? E sem grandes, inclusive, contribuições. Mas a verdadeira contribuição para ele virar patrono dos comunistas no Brasil é ter levado a ideologia marxista para dentro de sala de aula. E todo mundo passar a enxergar ali oprimidos e opressores, né? Em vez de transmitir conhecimento objetivo. Então, Moro, é só entender um pouquinho mais da esquerda que você vai entender isso. Por falar em Moro e MBL, o grupo dos oportunistas pseudo-liberais anuncia um novo partido num evento com o Kim Kataguiri, o Arthur Duval, que pelo visto deu até um tempo das missões nobres de ir para a Ucrânia, lugares de guerra, pegar a mulher pobre, e o próprio Sérgio Moro. Quem não quis ir foi o Temer, que alegou conflito de agendas. Esperto, né? Mas vamos ver a reportagem da Jovem Pan sobre essa palhaçada do MBL. Mais um partido político será formado para entrar no cenário da política brasileira. A reportagem é de Letícia Miyamoto. Bandeiras hasteadas em meio a gritos de apoio. É impossível que a gente trabalhe no meio assim. O anúncio do novo partido, que utiliza o símbolo de uma onça pintada, foi feito durante o 8º Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. Batizada de Missão, a iniciativa faz parte da militância do MBL. A proposta é de que a nova legenda saia do papel até as eleições de 2026. Para entrar com pedido de registro na Justiça Eleitoral, o partido deve coletar pelo menos 550 mil assinaturas válidas dentro de um prazo máximo de 2 anos. Para o fundador do MBL, Renan Santos, a expectativa em relação à meta é bastante positiva. A gente se destaca por dar oportunidade para que jovens distantes do sistema político brasileiro façam política de maneira diferente. A gente vai fazer isso agora na escala que o Brasil precisa. Não adianta ter só um deputado estadual, um vereador. Não, a gente precisa fazer isso em escala industrial e fazer com que haja uma ruptura. E qual é a ruptura? Não derrubar governo nem nada. A ruptura é fazer política de maneira diferente, sem roubar, sem vender propósito, sem trocar tudo a troco de voto, a troco de popularidade, a troco de like. Não. Pelo menos 4 temas já foram definidos como prioridades para o partido. Entre eles estão o fim de todos os privilégios do funcionamento público, o endurecimento de leis penais, a declaração de guerra ao tráfico de drogas e uma política de industrialização do Nordeste. Os projetos de centro-direita do Missão vão ser definidos pelos membros do partido a partir de uma cartilha lançada durante o Congresso. O livro amarelo, como ficou conhecido, abre espaço para a população sugerir e votar pautas.
Dezenas de nomes relevantes para a política e economia brasileira estiveram presentes no evento. Para o empreendedor Cristiano Beraldo, o debate é essencial, principalmente para promover o senso crítico dos jovens. A gente tem aqui um público bastante jovem que vem aqui ouvir sobre política, aprender sobre política e, sobretudo, refletir sobre política. Eu acho que nós não temos mais hoje nas escolas, por exemplo, um ensino do que é a política, dos instrumentos democráticos. Isso se perdeu e a juventude acaba ficando muito perdida. Então, quando a gente vê jovens aqui, mais de 2.500 pessoas pagando ingresso caro para vir num sábado, passar o dia inteiro ouvindo palestras e conversando sobre a política, a gente começa a ter esperança. Na avaliação do deputado federal Kim Kataguiri, o crescimento da militância fez com que o movimento buscasse elevar o patamar. É o maior congresso nacional do Movimento Brasil Livre da história, então isso mostra um crescimento do movimento, um crescimento da militância, um crescimento dos nossos novos quadros. A gente fez um painel só para mostrar quem são os novos quadros do Movimento Brasil Livre, quem vai disputar a eleição no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, no Sudeste, no país inteiro, em todas as regiões. E, para além disso, claro, ter o fortalecimento da minha pré-candidatura aqui na cidade de São Paulo para a prefeitura, em que a gente teve um workshop especial só para tratar sobre pré-campanha e da necessidade de a gente ter esse trabalho da militância que está crescendo muito. Pelo União Brasil, Kim Kataguiri também confirmou ter maioria para disputar as eleições municipais em 2024. Olha, eu vi gente falando ali, né? Porra, inacreditável se alguém ainda cair nessa ladainha desses oportunistas, os Tucanos Kids, né? Que dão as mãos aos petistas para pedir impeachment de Bolsonaro e demonizar Paulo Guedes. Mas nunca subestime a estupidez do brasileiro, ainda mais do jovem brasileiro. Do jovem em qualquer lugar do mundo. Porque o público-alvo desses oportunistas desprovidos de caráter, desses vagabundos do MBL, sejamos mais diretos, o público-alvo é a garotada. Há algum tempo já o Kim explora o TikTok, fica cantando galinho, corococó, sei lá o quê. O público-alvo deles são os imberbes, de 14 anos, 15, que daqui a um ano vai estar votando. É esse o público-alvo deles, né? Agora, Moro dar as mãos para essa garotada diz muito, né? O Pondé é uma decepção, não é de hoje, né? O Pondé virou o inteligentinho que ele tanto criticava com maestria antes. Parece que a onça foi escolhida para símbolo em homenagem a Soraya Tronic. Uau! Eu vim aqui, ó, em homenagem, então, com a minha camisa do Brasil aqui. Mas não, MBL não me representa, não representa a direita. Aliás, eles disseram que a missão é defender a direita no Brasil. Então, como disse o advogado Emerson Grigoletti, é uma missão impossível, porque o MBL não é de direita, nem aqui, nem na China, nem no Brasil. Não passam de tucanos oportunistas, sem caráter, ambiciosos ao extremo, liderados por um sujeito que devia estar preso. Em qualquer país sério, estaria preso, né? E, por falar em tucanos, hoje é aniversário do mais famoso deles, o tucano conservador da Opus Dei, que fez o L, defende aborto e MST, Geraldo Alckmin. Então, em homenagem, o Lula fez a homenagem dele, justa. A minha homenagem é um pouco diferente, tá, Lula? A minha homenagem é lembrar o que eles disseram no verão passado. Os brasileiros não são tolos e estão vacinados contra o modelo lulopetista de confundir para dividir, de iludir para reinar. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Será que os petistas merecem uma nova oportunidade? Fiquem certos de uma coisa: nós os derrotaremos nas urnas. Lula será condenado nas urnas pela maior recessão da nossa história. As urnas os condenarão pelos 15 milhões de empregos perdidos,
pelas milhares de empresas fechadas, pelos sonhos desfeitos, pelos negócios falidos, por ter sucateado a nossa saúde, atentado contra a saúde dos brasileiros. As urnas os condenarão pelo desgoverno, pela destruição da Petrobras, por obras inacabadas e abandonadas, por jogar brasileiros contra brasileiros. É isso aí. A gente já sabe, né? Com Tucano não tem acordo. Tucano, salvo raríssimas exceções, eu sempre menciono o Carlos Sampaio, porque ele é um cara coerente na postura antipetista. Salvo raras exceções, Tucano é um petista metido a besta. É um vagabundo oportunista. Né? Então tá aí a prova, e é impressionante se alguém cair nessa ladainha, mas nunca subestime. Se você olha esse congresso do MBL anunciando que virou partido, dizendo que vai defender a direita, e se sente um pateta por saber que está diante de salafrários, de golpistas, de gente que é 171, parabéns, é sinal que você está atento à cena política do Brasil. E eu recomendo que você vá visitar o verdadeiro pateta na Disney, para desopilar um pouco o fígado, né? Passar uns dias lá. E recomendo que você use as propriedades de My Vacation Homes and Tours. O QR Code está aí, o número do WhatsApp e o link do site. Fala com a Denise. A última vez que eu fui para a Disney, eu fiquei nas casas, numa das casas que eles administram, e posso garantir que é uma experiência 1000 vezes melhor do que ficar em hotel. Eles também administram casas que você pode investir na propriedade e deixar sob a gestão deles. Isso tem dado um bom retorno em dólar. Vá lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.